O adversário é aquele que conduz a sua vida de um jeito que pode nos incomodar. Mas esse adversário também pode ser mesmo um inimigo. Ele pode ser alguém que compartilhou conosco vivências não muito amistosas, nesta vida atual ou em outras existências anteriores. E esse adversário, como já foi dito, ele não está na nossa convivência simplesmente por acaso. É muito comum, no nosso planejamento reencarnatório, nós chamarmos para o nosso convívio esses adversários ou inimigos. Exatamente para que a gente tenha a oportunidade de um ajuste ou de um reajuste. Uma oportunidade de acertar os nossos ponteiros, de reconciliar e de seguir a nossa jornada trilhando um caminho com um pouquinho mais de paz. E essa reconciliação, ela deve seguir a orientação de Jesus e precisa acontecer o mais depressa possível, porque nós estamos a caminho. Estar a caminho tem um sentido de movimento, de andar para frente. Muito diferente de estar no caminho. Porque estar no caminho tem um sentido estático, de imobilização. Mas o conceito de Jesus sempre está direcionado à evolução. Para evoluir, nós precisamos agir e nos movimentar. Nós precisamos ir ao encontro do outro, que muitas vezes é nosso adversário ou um inimigo. E não podemos ficar apenas esperando os milagres acontecerem. E com relação ao alerta que a reconciliação deve acontecer o mais cedo possível, isso desperta em nós a ideia de tempo. Reforça a orientação de não ficar ali estático e aproveitar o quanto antes a oportunidade de quitar os nossos débitos perante a justiça divina. Aproveitar a oportunidade de desenvolver as virtudes morais praticando a caridade. Praticando a caridade e também procurando usar de empatia, que quer dizer colocar-se no lugar do outro e com o coração do outro, com o sentimento do outro. Colocar-se no lugar do outro, removendo e ajudando o outro a remover as pedras do seu caminho. O tempo é uma ferramenta para o exercício do livre-arbítrio. Uma ferramenta para que a gente possa desenvolver a maturidade das nossas escolhas e buscarmos a felicidade. Uma felicidade que precisa mesmo ser compartilhada com outros companheiros de jornada evolutiva. Companheiros que, da mesma forma que nós, estão a caminho de atingir a perfeição relativa e a felicidade plena. E uma coisa que também é assim muito comum, né? É muito frequente, é nós mesmos sermos os nossos próprios adversários. Então, à medida que nós não nos damos oportunidades de nos ouvir, de perceber o que nós precisamos melhorar, à medida que nós deixamos de lado o auto-amor, a autoestima, e começamos a nos culpar, assumir encargos que não estão dentro da nossa capacidade, todas essas coisas, todas essas situações, elas vão nos tornando adversários de nós mesmos. A nossa obrigação, com certeza, é assumir a responsabilidade por tudo que nós fazemos,
por tudo que nós pensamos, por tudo que nós dizemos e por tudo que nós sentimos. Mas nós precisamos entender que responsabilidade não é a mesma coisa que culpa. Nós devemos sim procurar corrigir a nossa conduta e exercer o amor pelo nosso próximo, mas sem nos esquecer do amor por si mesmo. Essa também é uma forma de se reconciliar com um adversário que pode estar bem aqui, pode estar dentro de nós. A reconciliação com os adversários está também diretamente ligada ao perdão. Pela orientação de Allan Kardec, tanto a prática do bem como a prática do perdão sempre vão produzir dois efeitos: o efeito moral e o efeito material. Para quem perdoa e também para quem é perdoado, esse efeito moral ele se reflete nos sentimentos e nas emoções mais agradáveis e mais nobres. Com a prática do perdão, tanto o ofensor como o ofendido vão se sentir muito mais aliviados e muito mais felizes. Já o efeito material elimina todas as vibrações negativas de ambos, porque vibração é energia, vibração é fluido cósmico, é matéria sutil. Essa energia, ela se estabelece de um para o outro como consequência da ação, dos pensamentos e dos sentimentos negativos. E isso acontece mesmo após o desencarne de um ou de outro. Mesmo após o desencarne, sem a prática do perdão, essa vibração, essa energia, ela vai continuar ali, continuar ativa. Porque o desencarne, ele não elimina os inimigos. O espírito, ele leva consigo para o além-túmulo todas as suas cargas, sejam elas boas ou más. Ele leva todos os sentimentos, todo o conhecimento, leva a sua maneira de ser e também as lembranças da sua existência. O Kardec, inclusive, ele cita um provérbio popular, um provérbio que diz assim: morto o cão, acaba a raiva. E o Kardec explica que esse provérbio não se aplica ao ser humano. Esse adversário desencarnado, sem as limitações do corpo físico, ele vai se sentir até mais livre, para poder agir contra o seu desafeto. Esse espírito ofendido, ele aproveita o fato do seu adversário ainda estar preso ao corpo para atormentar e atingir esse seu desafeto com muito mais facilidade. É assim que se configuram as obsessões, que quase sempre são motivadas pela vingança, chegando até aos níveis da subjugação e da possessão, que são os níveis mais graves, e infelizmente são muito comuns. E por que será que Deus permite que aconteça isso? Deus permite que isso aconteça pela lei de causa e efeito, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas. Através do livre-arbítrio, absolutamente tudo é permitido para nós. Só que nós precisamos ter o quê? Precisamos ter um discernimento nas nossas escolhas, porque essas escolhas podem gerar complicações. E mais cedo ou mais tarde, com certeza, nós vamos ter que fazer a colheita dessas complicações. O apóstolo Paulo, com muita sabedoria, ele nos diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, e eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Fazendo um bom uso do livre-arbítrio, o ser humano ele vai aprendendo que o amor cobre a multidão de pecados. Quando Jesus diz
que nós precisamos nos reconciliar com os nossos adversários sem demora, ele quer nos ensinar a evitar as discórdias,